O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Oi pessoal, estamos novamente aqui no programa Saúde em Foco. Eu sou a doutora Isabel, cirurgiã vascular, e hoje estamos com a nossa querida cardiologista, a doutora Luana, que atende aqui em Mococa há bastante tempo já e veio prestigiar meu programa. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Lu. Imagina, obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui. E só que eu gostaria de passar o currículo dela, que é ótimo. Ela é cardiologista, formada pela Santa Casa de Ribeirão Preto, em 2011. Tem título de especialista pela Sociedade de Cardiologia. E atualmente está cursando um curso de pós-graduação de obesidade pelo Albert Einstein. Isso. Então você vê no consultório, Lu, a recorrência dessa obesidade e a associação dos problemas cardíacos? Sim. Eu busquei me aprofundar mais nesse assunto de obesidade, porque a maioria dos pacientes cardiopatas tem obesidade, né? Às vezes um sobrepeso e às vezes já obesidade grau 1, grau 2 e às vezes até uma obesidade mais avançada, grau 3. E eu acho muito importante, a gente hoje tem muitas ferramentas, muitos medicamentos novos com efeitos também benéficos para pacientes cardíacos, com redução de eventos cardiovasculares, como infarto, por exemplo. Então, eu quis buscar mais conhecimento, né, para eu poder tratar com segurança esses pacientes. Porque, consequentemente, a gente reduzindo o peso, a gente reduz todas as doenças que estão associadas à obesidade, como pressão alta, insuficiência cardíaca, risco de infarto, AVC, apneia do sono. Então, são todas essas doenças decorrentes da obesidade, né, que quando bem tratadas, a gente consegue diminuir a chance do paciente ter um evento cardiovascular duro, como infarto e AVC, ou até uma morte súbita. E eu gostaria de saber por que você escolheu a cardiologia, dentre tantas especialidades, você é uma excelente cardiologista, muito bem falada em Mococa, eu mando vários pacientes para a Luana. Sim. E por que você escolheu a cardiologia? Bom, eu escolhi ser cardiologista. Primeiro, eu sabia que eu queria uma área clínica, né? Eu não queria ir para a cirurgia como você foi, porque eu gosto muito do contato com o paciente, essa parte investigativa, né? E a cardio veio, assim, na verdade eu queria ser médica intensivista, a princípio. Porque eu gosto muito de urgência e emergência. Já trabalhei em ambulância, já trabalhei como resgatista em rodovia, já trabalhei em UTIs, porta de sala de emergência também. Então, sempre foi uma coisa que me motivou muito, essa parte da emergência, de salvar as pessoas naquele momento tão delicado, né? Só que aí, para ser intensivista, eu ia ter que fazer muitos plantões, não ia ter essa parte da família mais próximo. Então eu resolvi fazer uma área clínica que pudesse me dar a opção de eu fazer a emergência, que eu tanto amo, e também o consultório. E pela minha surpresa, eu me dei tão bem no consultório. Faz 9 anos, né, que eu tenho consultório aqui em Mococa, 9 anos e meio mais ou menos, e eu nunca tinha trabalhado em consultório, só em ambulatórios de cardiologia, em outros lugares, hospitais, não com consultório particular. E cada dia que passava eu me surpreendia mais e fiquei mais motivada com o retorno dos pacientes e eles também gostando muito do meu atendimento, graças a Deus, uma confiança muito grande. E eu me apaixonei pelo consultório e hoje em dia eu trabalho mais no consultório do que no hospital. Sim. E eu gostaria de saber, Lu, sobre, por exemplo, quase todas as vezes que você vem, a gente pergunta isso, mas eu acho que é muito importante quais os principais sintomas que a pessoa deve procurar o atendimento médico ou esperar, e que dá para esperar ir no seu consultório, né? Quais são as urgências para procurar um pronto atendimento na parte cardiológica?
Bom, é importante a gente frisar, isso aí é muito importante, eu falo até com os pacientes durante a consulta e com os familiares, né? As pessoas têm uma ideia que assim, eu tive uma pressão alta, um pico hipertensivo, 16/10, por exemplo, e imediatamente eu preciso procurar o pronto-socorro para poder baixar rapidamente essa pressão, e não é bem assim. Lógico, cada patologia vai ter seus sinais de alerta, mas eu vou dar uma generalizada aqui para ficar resumido para vocês entenderem, de uma forma mais simples. Então, dor no peito é um sintoma que não pode ser subestimado em hipótese alguma. Eu falo que do umbigo até a mandíbula, teve alguma dor, um desconforto, até que se prova o contrário, é de origem cardíaca. Então, dor no peito é um sintoma de alerta, né? Falta de ar, então um cansaço intenso, a pessoa de repente começou a ter uma falta de ar, precisa procurar o pronto atendimento o mais rápido possível. Pressão alta, que gere uma dor de cabeça muito intensa, acompanhada de náusea, vômito ou alteração visual, também é um sinal de alerta, precisa procurar logo o pronto atendimento. Perda de força, né, que pode ser um sintoma de AVC. Então, começou, não tô conseguindo pegar as coisas, de um lado começou a ter mais dificuldade para andar, uma tontura muito intensa também, a paralisia facial, né, então, geralmente vem junto, né, a paralisia facial junto com a perda de força no hemicorpo, isso é um sinal de alerta. Então, assim, tudo um desmaio também, né, a perda de consciência súbita, também precisa procurar imediatamente o pronto atendimento. Outros sinais também, palpitação, né, que às vezes há algumas arritmias, tanto quando aumenta a frequência quanto quando diminui, a pessoa pode sentir uma sensação de palpitação. Nem sempre ela está com uma frequência muito alta, às vezes é uma frequência até mais baixa, e aí você tem às vezes acompanhado uma falta de ar, um cansaço para executar suas tarefas simples, né? E aí você também precisa procurar o atendimento. Então, pessoal, esses sintomas que a doutora Luana falou são muito importantes para procurar uma emergência. Mas mesmo na emergência, muitas vezes faz um elétrico ali, tem poucos exames, né? E é liberado e fala, procure um cardiologista. Então não deixem de procurar. Porque muitas vezes vai no pronto-socorro e fala, não, eu tô ótimo. E aí tem uma recorrência e às vezes até pior. Então eu acho que isso é muito importante, né? É importante. Mesmo não tendo nada assim, ter que internar na hora, mas tem que depois investigar. Sim. Porque no consultório ela consegue fazer vários outros exames que no pronto-socorro não tem. É importante assim, descartou algo agudo, algo grave, pode ser que naquele momento não tenha nada muito sério, que precise de uma internação e um cuidado naquele momento, mas depois fazer uma investigação para que não aconteça de novo, para saber o porquê que você teve aquele mal-estar. Com certeza. Né? Pessoal, a conversa aqui está muito interessante, nós vamos rapidinho para o comercial e a gente já volta. Bem-estar é entrar num ambiente que abraça você. É olhar ao redor e sentir orgulho de cada detalhe. Cores e efeitos decorativos transformam paredes em experiências. Dão vida, estilo e personalidade ao lugar onde você vive. Porque bem-estar começa onde você está. Tintas Magicolor. Oi pessoal, voltamos por mais um Saúde em Foco. Eu sou a doutora Isabel e estamos hoje com a cardiologista a doutora Luana. A gente está numa conversa bem interessante e ela estava me explicando que ela tem uma máquina hoje em dia que é para avaliar a apneia do sono. Isso. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais para a gente. Então vamos lá. A apneia do sono é uma doença, né, que se caracteriza por o paciente respirar mais devagar ou parar de respirar durante o sono, né? A apneia do sono é bem prevalente, a gente tem um subdiagnóstico, né? Infelizmente não são todas as pessoas que têm apneia que são diagnosticadas. A apneia do sono, quando não tratada, ela pode aumentar o risco de infarto em até 3 vezes, de AVC também em 3 vezes, e também aumenta muito o risco de morte súbita, além de mau controle da pressão arterial e até arritmias cardíacas. Então, é uma doença que, se não tratada, está intimamente relacionada a doenças cardiovasculares.
Por que que eu fui buscar esse aparelho? Porque a gente não tinha uma polissonografia disponível em Mococa, né? E com a alta prevalência da apneia e poucos diagnósticos, eu achei por bem trazer esse aparelho, né? Que é o Biologix, eu vou mostrar para vocês, para a gente ter um diagnóstico rápido, preciso e que o paciente pode fazer na sua própria casa. Nossa, isso é demais. Né? Existem vários tipos de polissonografia, né? São 4 tipos. Essa que eu tenho no consultório é a polissonografia tipo 4, que é bem simples de fazer. Porém, ela tem algumas restrições, né? Tem alguns pacientes que não podem fazer. E também não dá pra gente dar um diagnóstico, tipo assim, não avalia o sono completamente. A gente não pode falar em insônia, por exemplo, em síndrome de pernas inquietas. É só para avaliar se a pessoa tem apneia ou se ela não tem apneia, certo? Então, é um aparelhinho, gente, ó. É o Biologix. Ele vem nessa caixinha. A gente dá as orientações lá no consultório. O paciente ele tem que ter um celular que tenha, que baixe programas, né, aplicativos. Aí a gente faz no próprio celular do paciente, baixa o aplicativo e você vai dormir com esse aparelhinho no dedo, como se fosse um oxímetro. Nossa, gente. Né? Então você vai colocar no dedo, a gente deixa um micropore, né, para poder fixar ele, né? Então a gente tira aqui a fitinha, passa em volta e é só isso. A gente precisa de 4 horas de sono, não precisa ser contínua essas 4 horas. Então, por exemplo, o paciente dormiu, colocou o aparelho, eu quero ir ao banheiro. Vamos supor que ele não consiga ir ao banheiro com o aparelho, né, no dedo. Então aí ele vai tirar o aparelho, né? Vai ao banheiro, depois ele volta, coloca novamente, passa a fitinha. E se conseguir, pode ir também, não tem problema. Se conseguir, pode ir também, não tem problema. Ele funciona por actimetria, né? Ele pega os movimentos do paciente, ele pega a saturação, que é o principal parâmetro para a gente ver se a pessoa tem apneia ou não, porque quando a pessoa para de respirar, ela diminui a oxigenação, né? Então a saturação de oxigênio vai diminuir. E também ele grava pelo celular o ronco do paciente, né? Que é um dos sintomas da apneia. Mas eu sempre digo, não é todo mundo que ronca que tem apneia e não é todo mundo que tem apneia que ronca. Então a gente tem alguns sinais, né? Quando a gente vai pesquisar essa doença, né? Como todas as outras, né? A gente faz a anamnese, conversa com o paciente e aí se tem uma chance, existe até um questionário que a gente faz, chama Stop Bang, para poder ver a chance desse paciente ter apneia e aí a gente indica o exame e o mais fantástico é que você faz o exame à noite, de manhã seu laudo está pronto. Nossa, gente, eu achei incrível. Porque assim, o meu pai mesmo já fez uma vez a polissonografia e era aquela época que tinha todos os né? Você tinha que fazer na clínica, todos os eletrodos. E meu pai tem um sono muito leve, ele não conseguia dormir. Então, assim, não deu apneia, apesar de eu saber que tinha. Então, você conseguir dormir na sua cama, na sua casa, e só com isso aqui no dedo, é muito confortável. Então, é incrível. A Luana tinha me falado que ela tinha, eu até falei, traz pro programa, porque eu acho que muitos pacientes vão se interessar. E eu gostaria de saber quais são os sintomas para a pessoa pensar que tem apneia do sono, né? Então, os sintomas são o ronco, né, que é o principal. Se alguma pessoa já percebeu que você para de respirar dormindo, então aquele ronco que você dá aquela ressonada, sabe? É um sinal também. A pessoa ter dificuldade de concentração durante as suas tarefas diárias e ter uma sonolência diurna, um cansaço. Sabe aquela pessoa que parece que está sem energia no dia seguinte? É um sintoma de apneia. A prevalência é maior em homens, né? A gente tem alguns sinais também, quando o paciente tem obesidade a partir de grau 2, que é o IMC, índice de massa corpórea, acima de 35, é um fator preponderante. Se a pessoa trata de pressão alta, também é um fator que conta para a apneia. E se ela tem a circunferência do pescoço maior que 40 centímetros. Então, pegue sua fita métrica, veja se a sua circunferência do pescoço é maior que 40 centímetros. Você também tem uma chance de
de ter apneia. Predisposição à Tem apneia. uma predisposição. E aí, como você falou, o laudo sai no outro dia já, Sai no super outro rapidinho. E aí, dando realmente a apneia, aí você já encaminha. Como que é feito esse tratamento? Então, assim, ó, hoje em dia, a gente tem 3 tipos de apneia. Apneia leve, moderada e grave. A partir da moderada, a gente já indica tratamento com CPAP na maioria das vezes. O CPAP é um aparelho, né, que a pessoa dorme com ele, de pressão positiva. Então, ela usa uma máscara que fica acoplada a um aparelho. Esse aparelho, ele fica todo programado de acordo com o resultado da polissonografia. E aí, o fisioterapeuta, que é especialista no sono, que faz os ajustes desse aparelho, que é o CPAP. E aí, lógico, sempre tem todo assim, na primeira vez, a pessoa às vezes aluga primeiro o aparelho para ver se ela se adapta, porque não são todas as pessoas que se adaptam ao uso do CPAP. E aí é fantástico. Muitas pessoas falam que muda a vida, sabe? Que conseguem ter uma disposição melhor, dormem melhor, né? Às vezes aquela ida ao banheiro à noite, que a pessoa acorda 3 vezes para ir ao banheiro. Às vezes ela acorda por conta da apneia e aí ela está de bexiga cheia e vai ao banheiro. Então também é um outro sinal de alerta. Acordar muitas vezes à noite para ir ao banheiro também é outro sinal. Outro tratamento seria um aparelho intraoral. Tem alguns dentistas que são especialistas em medicina, odontologia do sono. Então é um aparelho que faz um avanço e aí desobstrui a via aérea e a pessoa consegue respirar melhor. Então é um outro tipo, mas na grande maioria das vezes é mesmo o CPAP. Em alguns casos em especial, às vezes a pessoa tem algum defeito anatômico, tipo o queixo mais para dentro, ou algum desvio de septo importante, ou amígdala muito grande. Aí vai ser mais um caso cirúrgico. Aí a gente encaminha para o otorrinolaringologista para fazer essa avaliação e às vezes com a cirurgia resolve o problema da apneia e a pessoa não precisa usar o aparelho. Sim. Mas aí cada caso é um Tem caso. que ser investigado. E uma coisa importante também para falar que quando a gente institui o tratamento, se a gente não tratar da apneia grave, aumenta 70% a chance da pessoa ter uma morte súbita. Nossa, gente. E em 40% a chance da pessoa ter um infarto ou um AVC. Então, às vezes, o pessoal que morre dormindo, muitas vezes pode ser a apneia. Pode ser a apneia. Que a pessoa não tem o diagnóstico. E a pessoa não tem nem o diagnóstico. Então, assim, é muito importante, além do diagnóstico, aderir ao tratamento, porque isso reduz mortalidade, reduz infarto, reduz AVC, consegue um controle melhor da pressão, inclusive para o emagrecimento. Porque pessoas que têm obesidade e têm apneia associada, existe uma desregulação hormonal, né? E a resistência insulínica piora e isso dificulta o emagrecimento da pessoa. Nossa, hoje nós tivemos uma aula aqui com a Luana, imagina. Você vê que eu quase não falei porque ela arrasa muito. E eu mesmo, apesar de ser médica, eu falei, eu não sabia que a apneia era tão assim importante em relação à parte cardiológica. Sim. Então, foi muito interessante. Eu pedi até para ela trazer o aparelhinho para vocês entenderem que hoje em dia já tem um método bem mais fácil e eficaz. Tem ótimas... a Luana está super especializada nisso, já prescreveu o CPAP para várias pacientes minhas, por isso que até que eu fiquei sabendo que você tinha um aparelhinho, elas me falaram. E doutora, minha vida é outra, porque eu fico secando os vasinhos, elas me contam tudo. Minha vida é outra, nossa doutora, agora eu sou ativa, eu consigo ir na academia, então assim, muda a qualidade de vida do paciente. Então as mulheres que veem mais os homens dormindo, que a maioria é homem, vê ele com falta de ar, paradinho, então não deixe de marcar uma consulta, avaliar, porque você está na verdade dando qualidade de vida para o seu marido. Sim, né? Com certeza. Então é muito interessante, com certeza eu gostaria de agradecer a sua vinda aqui, com certeza virá mais vezes. A próxima vez a gente vai falar mais de infarto, AVC, que é o que ela está mais acostumada, mas eu acho que a apneia foi um tema muito interessante que ela trouxe para a Mococa, está sendo muito bem difundido, então eu gostaria de trazer um tema diferente, né, do que ela está acostumada. E muito obrigada mais uma vez pelo convite, espero que você tenha gostado. Gostei muito, obrigada. Toda vez que você me chamar, pode ter certeza que eu estarei aqui, viu? Fico lisonjeada de ser convidada por você. Obrigada, minha querida.
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. A gente fez muito com carinho para vocês. Sigam o nosso Instagram, tanto o meu quanto da doutora Luana, vai estar escrito aí na TV. E a gente dá várias dicas de vídeos rápidos, tudo. Então é importante isso daí a gente receber conhecimento, né? Não só ver TikTok e tudo mais, mas o conhecimento é muito importante, tá certo? Até o próximo Saúde em Foco.